Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus amigos, que já estão conosco neste culto para juntos adorarmos ao Senhor. E eu sou agradecido a Deus pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua misericórdia de haver me salvo, perdoado meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida e me deu saúde para estar aqui esta noite adorando a Ele, glorificando ao seu nome. Toda a minha gratidão do meu coração ao meu Salvador. Minha gratidão também se estende ao pastor da igreja, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que por sua benevolência me escala para estar aqui ao lado dos meus amigos, pastor Samuel e pastor Joel, mais os nossos irmãos músicos e os nossos irmãos cantores que estão aqui esta noite cultuando ao Senhor. Minha gratidão ao querido pastor presidente. E já chegou o momento da palavra e antes de falar quero enviar a saudação do nosso pastor, as nossas irmãs Mônica e a sua filha Eunice, com toda a sua família que moram lá em Piedade. Nosso irmão Alain esteve efetuando uma tarefa e elas fazem parte de uma outra congregação e elas disseram que são assíduas nos cultos que a Rede Brasil tem programado e feito para a glória do nome do Senhor, e ela também sempre está no culto de oração também. Então, irmã Mônica e a irmã Eunice, Deus abençoe minhas irmãs, servas de Deus, e continue conosco, pois o Senhor é maravilhoso. Estamos no altar, na presença de Deus. Enviamos também a saudação do nosso pastor aos irmãos aí no setor 10, Jaboatão, onde coopero com o nosso pastor, os servos e servas de Deus, os milhares de servos e servas de Deus que estão conosco. Deus abençoe ricamente a minha esposa, que certamente deve estar voltando do culto, e a saudação para ela e os meus filhos, minhas noras e o meu neto, que eles sejam também abençoados por Deus. Vamos ler a palavra de Deus para meditar um pouco. Eu lhe convido que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler desde o versículo 7 ao versículo de número 13. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, nos diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer,
Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos e meus amigos, aqui está um registro que foi direcionado a uma igreja, uma das igrejas, quero dizer, da Ásia Menor, e que é o tipo da igreja do Senhor Jesus para os dias atuais. Como viveu essa igreja, deixa-nos o exemplo. Nessa igreja, o Senhor envia uma carta para eles e faz um elogio das suas obras, dos atos, dos feitos, do comportamento dos irmãos. No versículo 8, Apocalipse 3:8, aqui está o elogio, ele diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste o meu nome, guardaste a minha palavra, digo, e não negaste o meu nome. O Senhor Jesus reconheceu o comportamento daquela igreja como crentes que tinham boas obras, faziam boas obras. E a dedicação desses crentes eram guardar a palavra de Deus, e guardar significa cumprir, pôr por obra, e também não negava que serviam a Cristo. Esse foi o elogio que Jesus deu. O caráter daqueles irmãos naquela igreja era um caráter de uma igreja que Deus se agrada. A igreja de Jesus. Eles, apesar de ter pouca força, como disse no versículo 8, eles eram fiéis. Eles eram dedicados. Representa justamente a igreja de Jesus Cristo hoje. E é interessante que João escreve o que Jesus diz para ele escrever, dizendo sobre o preparo da vida cristã por esperar a volta de Jesus. Porque a vida cristã, os salvos em Cristo que entregam sua vida a Ele, vivem nessa vida não porque mudou de religião ou segue uma entidade religiosa. Não. Mas aceitam a Jesus, vivem as orientações dadas por Ele em sua palavra e têm a grande expectativa de um dia deixar esse mundo e viver com Jesus eternamente. Essa é a beleza do Evangelho de Jesus. E naquela igreja, o Senhor Jesus, Ele se apresenta como os seus atributos: santidade, verdade. No versículo 7 ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. O Senhor Jesus se identifica como o santo. Glória seja dada ao seu nome. Ele diz que também é verdadeiro. Em Cristo está a verdade. Cristo é a verdade. Ele diz: o que é verdadeiro, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele se apresenta como o possuidor de todas as coisas. E ele identifica-se a essa igreja
e se alegra com a igreja, porque as suas palavras são palavras de satisfação. Que bom que a igreja do Senhor Jesus, você que faz parte da igreja do Senhor, viva de forma nesse mundo que possa trazer prazer ao nosso Salvador. O comportamento de um verdadeiro cristão traz prazer ao Senhor. Uma igreja verdadeira traz prazer ao Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. E ele viu características nesses irmãos dessa igreja, porque os irmãos viviam, o que Jesus vê é que eles viviam pela palavra, viviam pela Bíblia Sagrada, pelo livro que não muda, que não passa, o livro verdadeiro. Eles viviam pela palavra, eles viviam também em oração. E que bom, duas coisas maravilhosas, viver pela palavra e viver uma vida de oração. Nós estamos hoje no culto de oração, e viver uma vida de oração é uma vida de vitória. Porque sabe onde está a resolução de todos os nossos problemas? E as respostas para as nossas necessidades está em Cristo. E é de lá que nós obtemos as vitórias. E elas vêm através da oração. Lembra de Daniel? Daniel 9:23, quando o anjo chegou para trazer a revelação do que ele desejava receber, o anjo Gabriel se apresenta e diz assim: desde o início das tuas súplicas saiu a ordem. Isso implica dizer que as respostas da sua necessidade está com Deus. Você precisa orar. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus viu essas características. Jesus viu também que eles pregavam e ensinavam a palavra. Eles viviam e pregavam a palavra. Porque ele diz aqui no versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, eles viviam a palavra e pregavam a palavra. E não se envergonhavam de Jesus. Jesus viu também que eles eram crentes que davam testemunho de fé. Porque diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Davam testemunho de fé. Essa é a igreja. Esse é o povo que se reúne, chamado Igreja do Senhor, que vai subir quando Jesus voltar. E Jesus vê também uma característica neles, que eles queriam alcançar os perdidos. Eles pregavam a palavra para que os perdidos, aqueles que estavam longe de Cristo, não conheciam a Cristo, viviam na ignorância, que eles pudessem também ser alcançados. Isso é o que Jesus vê. E é interessante que, como Cristo conhece todas as coisas, ele diz: eu sei as tuas obras. Isso aqui, eu sei, significa dizer eu conheço, eu entendo, eu conheço as tuas obras. Percebe-se que aquela igreja era uma igreja que vivia o amor de Cristo. Porque a igreja que vive o amor de Cristo, o salvo que vive o amor de Cristo, é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Eu já quero dizer a você, quando você abre sua boca e diz assim: eu amo a Jesus, eu amo a Deus, dê uma olhadinha se você cumpre os seus mandamentos. Porque a realidade de quem ama a Cristo cumpre os seus mandamentos, cumpre as suas orientações, cumpre os seus estatutos.
Veja o que João escreve, dizendo no capítulo 14, João capítulo 14 e o versículo 15, o que João escreve, Jesus dizendo, João capítulo 14 e verso 15, Jesus diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A condição aqui para demonstrar que realmente ama a Cristo é guardar os seus mandamentos. Ainda no versículo 21, capítulo 14, versículo 21 do evangelho que João escreveu, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Glorificado é o nome do Senhor. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus viu que aquela igreja, aqueles irmãos da igreja na cidade de Filadélfia, amavam porque cumpriam os seus mandamentos. Ainda João escreve no capítulo 15, Jesus dizendo sobre amar a Ele, capítulo 15, o versículo 10, Jesus diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Dá uma analisada na tua vida aí como está. Se você diz que ama Jesus, faz parte da igreja dele, você precisa estar enquadrado aqui, guardar, cumprir, obedecer os mandamentos do Senhor. Foi isso que Jesus viu na igreja, nos irmãos lá em Filadélfia. Ainda João, quando escreve na sua primeira carta, agora vamos para a primeira de João, capítulo 5, aliás, capítulo 2 e o versículo 5. Veja ainda falando sobre quem ama a Cristo. É o que Jesus viu na igreja dos irmãos em Filadélfia. 1 de João 2 e 5 diz assim, mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, a igreja que vai subir é a igreja do povo, das pessoas que se entregaram a Jesus e ama a Cristo. E amar a Ele é obedecer a sua palavra, cumprir os seus mandamentos. É por isso que a igreja em Filadélfia é uma cópia de exemplo para nós. Será que Jesus pode dar os elogios que deu aos irmãos na igreja de Filadélfia hoje a nós, como igreja? É bom pensar isso. E ele vê um destaque precioso, além do amor que a igreja tinha, ele vê que os irmãos, apesar de perseguidos, eles mantinham firme a fé. Não é diferente nos dias atuais. Você já está entendendo quanto a igreja está sendo aqui e ali perseguida. Tem se levantado alguém contra a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja, ela é como sal e como luz. E ela incomoda as trevas. E Jesus vê isso no capítulo 8, no versículo 8, Apocalipse 2 e 8, ele diz assim, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Isso indica firmeza, fé, confiança, lealdade.
Porque para servir a Jesus tem que ser leal. Tem que ser fiel. Não basta apenas fazer parte de uma denominação. Não basta apenas andar com uma Bíblia baixo o braço. Não basta apenas dizer, sou crente. Tem que ter mais um pouco. Eu sou crente porque vivo pela palavra. E não quero abandonar porque aceitei e abracei. É isto que agrada ao Senhor. E num mundo tão conturbado de perseguição, de aumento da iniquidade, e outra coisa, de que as coisas têm se relativizado, de forma que já há como se confundir o verdadeiro crente daquele que professa seguir a fé. Porque está tão relativizado. Mas o Senhor está interessado naqueles que preserva, uma palavra que alguém fala até em tom de crítica, conservador. Essa é uma palavra que está em voga, perseguido, conservador. Mas quando trata da fé, ser conservador é manter a fidelidade àquele que nos salvou. E Jesus percebe isso neles. Guardaste a minha palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que quer dizer isto? Que os servos de Deus que serviam naquela igreja, eles não se envergonhavam do nome do Senhor. Porque lamentavelmente, os dias que estamos vivendo, já há alguém que se envergonha de professar a fé. Mas Jesus disse uma coisa interessante. Mateus capítulo 10, versículo 32. Abra aí sua Bíblia, por favor, se tem condição. Mateus 10 e 32, Jesus diz uma coisa interessante. Jesus diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora veja o 33, Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. A igreja, aquele povo que vivia congregando lá em Filadélfia, eles não negavam. Apesar de perseguidos, porque eles tinham pouca força, porque havia uma perseguição. E não é de admirar a perseguição à igreja, porque sempre o diabo perseguiu a igreja. Mas eu me alegro em Mateus 16 e 18, quando diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero encerrar dizendo para você, fica aqui o conselho para mim e para você, porque eu estou falando para mim também, que faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu decidi fazer parte, foi uma decisão minha. Eu decidi. Você que decidiu. Você precisa entender como viveu a igreja em Filadélfia, aqueles irmãos. E eles tiveram uma promessa de Deus porque viviam esta vida. E viver uma vida cristã autêntica não é viver fora do mundo. Não é se isolar. Porque Jesus, quando orou, Jesus disse assim: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Então, ser um crente autêntico, ser um membro do corpo de Cristo, fazer parte da igreja de Jesus Cristo, não é se isolar, é ser educado, ser fino, mas viver uma vida obediente aos preceitos que o Senhor diz. Aí, ele fecha dando uma palavra maravilhosa para aquela igreja, como um prêmio de consolação e uma promessa, porque ele diz assim, versículo 10, vá para Apocalipse 3 e 10, e aí eu quero encerrar com este versículo, diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse versículo aqui, ele fala do período da grande tribulação que está por vir a esta terra. Mas Jesus garante que antes que venha essa tentação para tentar os que habitam na terra, aqueles que vivem agora uma vida de obediência aos preceitos, amando a Cristo, vai estar livre. E até quem pregue, quem ensine, que a igreja vai participar deste sofrimento. Não, não vai. Não vai, porque quem está dizendo é o Senhor. Como guardaste a palavra da paciência, também te guardarei. Jesus vai reservar o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está a promessa. Portanto, vale a pena seguir a Cristo de uma forma que ame como os irmãos na igreja de Filadélfia, amando ao Senhor. Como eu posso viver uma vida autêntica como cristão? Simplesmente ame ao Senhor. E o que é isso, amar ao Senhor? Calma, vou viver conforme sua palavra me orienta. E pode-se viver desta forma num mundo tão terrível como esse que vivemos hoje, às vésperas de uma destruição que se aproxima. Sim, Senhor, é possível. E é mais, é possível viver avivado, é possível viver animado, é possível viver feliz e é possível viver em vitória antes da volta do Senhor. Portanto, meu querido irmão, que o Senhor te abençoe e te ajude, e que juntos possamos viver amando ao Senhor. E agora quero convidá-lo para, mais uma vez, no nosso segundo período de oração, entrarmos para o altar na presença de Deus. E agora nós vamos orar, estamos na nossa campanha estadual de oração, e nós vamos orar por dois motivos. Vamos orar por conversões de vida nas famílias e orar pela nossa nação, pela nação brasileira. A nação precisa muito. Aqui tem um pedido, antes que inicie a orar, o irmão Clécio Cavalcante, do Córrego do Abacaxi, pede oração pela irmã Camila Calado, da área 59, que está enferma, para que o Senhor lhe dê saúde. Vamos orar, irmão Clécio. Vamos apresentá-la ao Senhor. E eu quero pedir aos meus irmãos que estão comigo agora nesta oração, apresente um jovem lá da Matriz em Jaboatão, chamado Nicolas. Ele precisa de um milagre da parte de Deus. Oremos juntos. Pai, no nome de Jesus. Após meditar um pouco na Tua palavra, entramos em Tua presença mais uma vez. Estamos no culto de oração. E entramos mais uma vez em Tua presença, no segundo período, para falar a Ti, o exercício da nossa comunhão. Pai, Tu vives eternamente, Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu comandas tudo no céu, na terra e debaixo da terra, e a Tua palavra permanece para sempre. Não há Deus como Tu. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Mas humildemente entramos em Tua presença, reconhecendo as nossas limitações e fragilidades,
E quão indignos somos de entrar em tua presença, mas cremos na tua misericórdia, cremos no teu amor, na tua longanimidade, na tua benignidade. Pai querido, eu quero te clamar agora com a multidão de servos e servas que estão juntos agora, Senhor, neste culto clamando. Queremos pedir, Senhor, pelas famílias, esta instituição criada por Ti, ó Deus, abençoada por Ti, ó Deus, e mantida por Ti, ó Deus. Eu quero te pedir, Senhor, tenha compaixão e ajude as famílias. As famílias assim, nestes dias que antecedem a volta do Teu Filho, as famílias têm sido alvo do adversário da Tua obra, do adversário das famílias, mas aqui, debaixo do Teu sangue, do sangue de Jesus Cristo, o sangue poderoso, o sangue que fala mais alto que o sangue de Abel, o justo. É no Teu sangue que nós confiamos a proteção para as famílias, e que Tu desfaz as setas destruidoras da parte do adversário que são direcionadas às famílias. Ó Senhor, eu te peço pela salvação dos membros das famílias, aquelas famílias que têm tantos membros que estão longe de Ti. Muitos deles foram assaltados pelo inimigo da nossa alma e foram algemados e estão longe de Ti, vivendo na ignorância e assim trazendo desprezo, trazendo decepção, vergonha para os membros da família pela situação deste membro, desta família que está longe de Ti. Mas eu te peço agora, alcança pelo Teu poder, aleluia, alcança pela Tua graça, alcança pela Tua misericórdia. Ah, Senhor, quantas famílias não podem dizer como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu venho clamar a Ti, porque creio no Teu poder, creio na oração, creio na intervenção da Tua parte. Ó Pai Celeste, abençoa também as famílias que estão bem, aqueles que os pais podem dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles que estão caminhando, Senhor, apesar de dificuldades, de adversidades que eles passam, mas estão bem na Tua presença, guarda-os, protege-os. Ó Senhor, livra-os de todo mal. Também eu te peço, ó Deus, pela nossa nação brasileira, esta nação, Senhor, que aqui existe um grupo grande de servos e servas que Te servem, que decidiram dizer não ao sistema mundano e aceitou a Tua palavra. Este povo está aqui no Brasil. Eu peço, Senhor, pelo dirigente da nossa nação, o dirigente principal, pois é a Tua palavra que diz, que nos orienta a pedir por aqueles que estão em eminência. Ó Senhor, dá temor aos homens que estão na direção, como coadjuvante do dirigente maior da nossa nação, Senhor. Abençoa os poderes, o poder executivo, legislativo, judiciário. Dá sabedoria a estes homens e temor para que tenhamos um país tranquilo e em paz. Sobretudo, a continuação da liberdade para pregar a Tua palavra, ó Deus. Pai, eu te peço, Senhor, pelas autoridades civis e militares. Ó meu Deus, te peço pela infraestrutura do nosso país, pela saúde do nosso país,
pela educação do nosso país. E eu te peço agora, humildemente, não permita que o mal destrua esta nação. Mas tu sabes onde o mal surge, onde o mal se organiza, e tu és poderoso para dissipar na autoridade do nome do teu Filho, Jesus Cristo, que é o nome vencedor, maior que todos os nomes. Dissipa o mal, Senhor. Dissipa e abençoa esta nação. Abençoa também os governantes dos estados, os parlamentares estaduais, municipais, o poder executivo das cidades. Abençoa, Senhor. São homens que, por tua permissão, eles estão à frente, porque nada se passa sem a tua permissão. Tu és o dominador de todas as coisas. E eu te peço, Senhor, o Brasil é um país maravilhoso, Senhor. Enquanto tu não voltas para buscar a tua igreja, e a tua igreja ainda está nesse país, ajuda esta nação. A tua palavra diz que devemos orar pela paz da nossa cidade. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, abençoa, Senhor, dia a dia, fortalece. Ah, Senhor, ajuda os teus filhos que estão envolvidos também em cargos públicos, na direção deste país, como coadjuvantes, meu Senhor. Aos vereadores, aos deputados, aos senadores, que são teus filhos, ajuda para que eles continuem sendo uma luz que brilhe em meio às trevas. Oh, Pai bendito, ajuda poderosamente, Senhor, fortalece. Ah, nós cremos no teu amor, nós cremos na tua misericórdia, nós cremos na tua compaixão. Aleluia, aleluia. O país, o nosso país está, Senhor, sendo levado pela oração do teu povo. E a tua palavra nos assegura: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Portanto, meu Deus, escuta a nossa oração, ouve o nosso clamor. Nós te agradecemos por esta oportunidade, meu Pai. Continua conosco, abençoa a continuação deste culto até o seu final, Pai. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus.